Mas eu vou dar uma continuidade aqui ao nosso programa. A gente vai falar na segunda parte agora sobre criaturas mitológicas, né, folclóricas. Principalmente a gente está no meio de junho e julho, e essas figuras, essas criaturas mitológicas, elas são bastante recorrentes nessas datas e tudo mais. Em alguns mitos, não precisa nem ser criaturas, né? Mas mitos em si permeiam aí na nossa cultura, né, fazendo com que crendices ou até mesmo mitologias, coisas folclóricas que são importantes para o desenvolvimento, né, no menor dos casos, são importantes ali para a cultura, né, para o processo cultural, mas também fica a dúvida, elas realmente existem, né? Elas estão ali atuantes dentro da nossa realidade de mundo, ou como o nome já próprio já diz, né? É um mito, é uma ideia, é uma tradição recorrente aí. O que você me diz aí, Gabriel? Vamos com você primeiro. Amém. De novo, ressaltando aqui aos irmãos que tudo quanto é tema vinculado a assuntos aleatórios assim, sou eu que sugiro. É fruto da minha semana. Então, voltando a um assunto muito importante, essa pergunta me surgiu primariamente quando eu estava debatendo com o senhor Agil Cardoso sobre Halloween, que também é outro tema que a gente vai falar depois, em outros programas, mais em breve. Mas essa pergunta me surgiu e, eu parando para pensar, né, como sempre, eu, eu ouvi, né, primeiramente eu ouvi alguns irmãos falando que acreditam nisso, que essas coisas existem, é, que essas coisas existem. Eu ouvi pessoas cristãs falando que, que por mais que sejam lendas, essas coisas elas existem, elas que muita gente não acredita, mas elas existem. E eu, sinceramente, eu analisando isso, eu parei para pensar, não, será que isso existe? Será que eu tenho que tomar cuidado? Qual o respaldo para isso? Se é um assunto sério mesmo? E eu vou dar aqui o meu parecer, né, primeiramente, sobre esse assunto. É, Bom, eu vou tratar primeiro do respaldo bíblico sobre criaturas ou seres além do que a gente pode imaginar. A gente sabe, biblicamente falando, de criaturas que Deus criou. Os anjos e demônios estão nessa classificação. A Bíblia ela fala abertamente de anjos, fala de serafins, fala de arcanjos. Ela abre explicitamente essa literatura sobre anjos e demônios. A respeito de outros seres ou de outras entidades, ela não abre a, a discussão, ela não abre a brecha para isso. Eles podem falar, mas na Bíblia é citado Dagon, é citado Mamon, é citado Baal, vários deuses, mas a Bíblia nunca dá a veredito que esses deuses são existentes ou que são criaturas mitológicas além do plano que a gente consiga ver. Na verdade, quando esses deuses são citados, eles são citados como representações humanas. Mamon, Gegeu, Mamon. Você nunca viu a passagem, não? O vaso de alabastro. Eu tenho que parar de. Enfim. é, Onde eu estava. Então, essas citações, elas não equivalem a criaturas existentes, mas sim personificações humanas para tentar explicar algo ou para tentar colocar no lugar de Deus.
Então, quando a gente vê a citação de uma estátua em que a Arca da Aliança é colocada no meio dos deuses estrangeiros, Deus é até meio cômico a gente falar isso, mas quando a Arca da Aliança é colocada no meio de deuses estrangeiros, a imagem do deus estrangeiro ela cai e é colocada de joelhos para a Arca da Aliança. Isso é uma mensagem que Deus é único, o Deus vamos falar assim, é o Deus em que todos os outros se curvam perante ele. Isso é uma forma que Deus estava retratando que ele era o Deus soberano. Mas nós sabemos que as representações de Deus e a representação de deuses e da mitologia ou dos mitos criados são para explicar ou para tentar colocar no lugar de Deus algo que a humanidade não entende. Então, para descontrair um pouco, eu quero tentar tratar aqui alguns fatos sobre aparições ou sobre mitologia. Eu, como irmão de todos aqui presentes, eu não consigo compreender o porquê as aparições ou os relatos gravados, eles têm que seguir uma ordem padrão para ser gravados. Primeiro, quando se tem uma assombração, você tem que gravar ele com uma TechPix. A resolução tem que ser a mais baixa possível. Segundo, ah, quando você gravar algo, alguma aparição, você tem que estar tremendo mais do que tudo. Você tem que tremer mais do que tudo. Você não pode deixar a câmera instável. E terceiro, a gravação tem que ser no escuro ou tem que durar 5 segundos. Então, esses são os padrões também para a gravação de Aliens. ET Bilu, por exemplo, foi gravado na noite e não podia usar flash de luz para gravar ele. Por que será? E é exatamente o mesmo princípio que a gente usa. O engraçado é que quando se trata desses seres ou dessa arqueologia, quanto mais a humanidade começou a evoluir os aparelhos gravados, menor é o número de casos registrados. Isso demonstra uma coisa muito importante a ser analisado. Ou isso são histórias, ou eles são muito inteligentes. Porque, sinceramente, eu só ouvi histórias até hoje. Eu só ouvi lendas. E, e por mais que a minha mente ela tente criar essas situações, eu não vi nenhuma prova cabal de que mitos ou criaturas existem. E quem quiser ou argumentar contra ou apresentar uma prova, vamos dizer assim, uma prova cabal de que essas criaturas existem, vocês podem e fiquem à vontade para mandar. Denote que eu não estou afirmando que elas não existem. Eu tô praticamente me tratando aqui como um agnóstico de seres mitológicos. Eu não estou falando que eles não existem. Eu estou falando que, até hoje, eu não achei provas suficientes para que seja registrado ou seja definido exatamente que eles existem. Porque principalmente os mitos brasileiros, eles são muito característicos de região para região. Por exemplo, você pega a, a história do caipora. Vou usar alguns exemplos. Do caipora. Numa região do país ele tem uma descrição, no centro ele tem outra, no sul ele tem outra, em outra parte da Argentina ele tem outra descrição. Eles são completamente à mercê da descrição local daquele povo, e os mitos também são assim. Então, as questões mais claras sobre essas histórias, geralmente elas são muito fáceis de se explicar nesse ponto. Quando se trata de mitos e questões assim, por exemplo, o,
os caçadores eles se perdem na floresta. Ah, foi o caipora. Ah, os caçadores estão caçando demais. Precisamos inventar ou criar um mito para botar medo nesses caçadores. Vamos colocar um protetor da mata. Ah, mas o leite azedou, o cavalo está correndo disparado. Ah, está tendo muita traquinagem. Vamos colocar a culpa em outro ser. E assim vai. A mitologia ela é criada dessa maneira. As histórias são criadas para tentar ensinar algo. E às vezes se mistura até com o cristianismo. É engraçado. A gente tem lendas brasileiras que se misturam com essa questão do cristianismo, por exemplo, de uma noiva que casou com um padre, entre outros pontos. E nós temos muito misticismo vinculado com o cristianismo também. Então, é claro que em questões assim mais afastadas, as pessoas elas sabem, a gente ouve histórias dos nossos avós que fazem a gente nos arrepiar. A gente escuta histórias das pessoas mais velhas que juram que viram aquilo, mas esse é o meu veredito. A Bíblia não dá respaldo, as histórias não têm uma gravação, não tem um fato arqueológico ou um fato histórico para comprovar isso, é simplesmente lendas que o povo conta, assim como os deuses romanos, assim como outros seres. Vou passar para o Gegeu agora. Fica à vontade, Gegeu, para comentar. E isso me lembra tomara que ele não esteja, ou não verá esse vídeo aí, né? Um amigo em comum, né? Um colega em comum nosso por aqui, que ele sempre contava da história de uma tal comadre Florzinha, acho que é assim que se pronuncia, né? E ele sempre contava desse aspecto, né? E aí, poxa, realmente, lá o pessoal falava que tinha relato, não sei mais o que viu, que tinha, né? E tudo mais. Então, assim, faz sentido esse processo do que o Gabriel falou. Pelo menos eu concordo no que ele falou acerca da construção desses mitos, né? E se nós formos pensar, a própria cultura egípcia, grega e romana, ela tem esse viés, né? Para poder explicar certas coisas, do porquê que acontecem certas coisas, os egípcios, por exemplo, remetiam, ó, por que, que o sol, por exemplo, o que, que é o sol? Né? Aí tem lá a deusa do sol. Ah, por que a chuva? Porque lá tem a deusa da chuva. Né? O trovão, por exemplo. Aí tem ali um artifício de deuses e de criaturas mitológicas que explicam esse tipo de situação. Né? Então, assim, são situações ali que remetem, né, esse princípio. Né? A própria Constituição que o Gabriel disse, né, trazendo aqui para o Brasil, algumas são realmente para colocar ali medo. Eu me lembro muito, quando eu era criança, de que havia uma passagem que era a única passagem que se tivesse para passar para eu ir para a escola, quando era criança, e o pessoal falava, olha, se você passar aí de noite, quando der meia-noite vai aparecer uma noiva de branco, né? Eu pensava que era até alguma coisa escatológica e tudo mais, né? Uma mulher de branco que morreu naquele lugar e tudo mais, passar ali, a mulher vai aparecer para você. Aí mais tarde eu fui descobrir que a mulher, na realidade, morava por ali e não gostava que ninguém passava por ali. Então, assim, a mulher até tinha morrido e tal, né? Exatamente, o Gabriel tá falando aqui, só gostam de noite, né? Nunca de manhã, de tarde, e por aí vai, né? Então, assim, sempre de noite. Enfim, não sei. Eu não sei porque gosto só da noite, mas enfim. Então, assim, são esses processos que fazem ali um certo sentido. As pessoas criam, agora se trata de idolatria, mas as pessoas criam deuses para si. O ser humano tem esse sentido de criar coisas,
né, em suas mãos. Inclusive, para rebater essa cultura, a cultura egípcia desse quesito, Moisés ele pergunta, e aí, como é que eu vou falar para aquele povo a qual o Senhor quer resgatar, o qual é o povo seu, e o que eu digo para eles? Porque eles estão vivendo uma cultura que realmente chama qualquer coisa de Deus, o sol de Deus, a lua é de Deus, a lua é Deus, né? As coisas são Deus, e aí? E aí Deus fala, eu sou o que sou, né? Não há ninguém além de mim, não há ninguém na mesma medida e tudo mais, né? Então, assim, ele é Deus em toda a sua plenitude, ele é o Criador, né? Então, assim, às vezes nós criamos mitos, e até para colocar medo, mas, assim, a gente cria por necessidade, às vezes de justificar alguma coisa e tudo mais, né? Então, assim, se tem esse processo também, que é interessante, né? Tem gente que idolatra, né? Fica com medo e, de certa forma, está idolatrando, está colocando aquela criatura mitológica como alguém ali, né? Enfim, eu acho que é bem esse processo mesmo que o Gabriel havia comentado. Eu vou parar de falar por aqui, acho que a gente já pode ir para a terceira parte, né, Gabriel? Diz aí. Calma. Antes eu vou só indagar minha indignação, que é outro ponto também muito importante sobre os preceitos sobre a mitologia. A gente já passa para o terceiro tópico que está ficando tarde. Outro ponto também. Eu fico indignado com a minha própria mente. Eu vou. Eu fico indignado com a minha própria capacidade de raciocinar. Eu sei que nada vai acontecer, eu sei que essas coisas provavelmente não existem, mas eu não entendo porque quando eu estou passando numa estrada sozinho à noite, o meu cérebro ele não pensa na música de Deus, ele não pensa na questão linda e maravilhosa do mundo arco-íris. Ele pensa assim quando eu estou sozinho à noite em algum local que é muito assustador. Ele pensa, que bela hora para você lembrar daquela lenda lá que seu avô contou, né? Pô, que bela hora para você estar passando aqui do lado de uma mata abandonada e você lembrar daquela história sobre um ser mitológico. Enfim, eu fico indignado com o meu cérebro porque ele só lembra dessas coisas quando não é necessário. Quando eu tô sozinho de noite, quando eu vou pegar água lá na cozinha. Enfim, vamos pro quinto tópico, senão o GG vai acabar com a minha senhor GG vai acabar com o meu, com a minha teologia. Fica à vontade, Elis. Vai nessa. Vai na paz. Aí a gente vai tratar então do quinto tema. Então, a gente sabe que não existe, mas a gente, quando vai buscar água na geladeira de noite, a gente sempre lembra disso. Aí vai correndo e volta. Acende a luz, aí desliga a luz, sai correndo e volta pro quarto. Mas enfim, isso aí são coisas padrão. Vamos para o tema Só de para parar reprovação. aqui, cara, eu trabalho de madrugada, Gabriel. Desculpa te atrapalhar, eu trabalho de madrugada, cara, mesmo assim. Às vezes passa, tal, né? Aí eu olho pela câmera ali, que eu trabalho como recepcionista, então assim, aí eu olho para a câmera, né? A câmera tem aquele ventinho lá, eu já fico, mas depois eu falo, poxa, Cristo é suficiente, né, cara? Cristo é maior do que todas as coisas, e aí assim, depois a gente sempre reporta a Cristo mesmo, né, cara?